Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais esta noite, dando continuidade aos estudos da mediunidade, dando continuidade aos estudos do livro Segurança Mediúnica. Nós vamos abordar um texto chamado A Leitura é a Chave. Não me perguntem qual a razão do autor ter colocado em cima desta lição a leitura é a chave. Mesmo porque o buscador, ele está sempre procurando evoluir a partir de onde ele parou, sempre buscando nesta evolução o conhecimento. Se os senhores e as senhoras que aqui estão buscarem no dicionário cada uma das religiões, verão que todas elas partem para o iluminismo, o conhecimento, o esclarecimento. Dentro da doutrina dos espíritos, constantemente nós estamos chamando a atenção para o estude, estude e estude. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, sabemos, como ouvimos há pouco num vídeo que foi colocado pela Isis, que o homem que não busca conhecer as suas raízes para entender o que ele é na atualidade, ele se perde no tempo e no espaço. Observem quem estava na sala, que o expositor foi buscar Tales, Sócrates e outros grandes pensadores lá dos primórdios dos nossos tempos. Isto sem contarmos com os grandes profetas que trouxeram conhecimentos maravilhosos para a humanidade de um coração duro como pedra. A humanidade que não conhecia nada além dos seus instintos animalizados, e tudo que ele via, que ele não conseguia vencer, ele reverenciava como algo supremo, como algo intocável, algo divino, se bem que eles ainda não conheciam essa palavra Deus, mas era algo insuperável para eles. Transcorrido o tempo, as coisas foram surgindo porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele sempre enviou os seus mensageiros para que eles mostrassem o caminho das pedras, para que os homens não afundassem na sua intolerância, na sua incompetência, no seu orgulho, na sua vaidade. Aos poucos, a humanidade foi tomando conhecimento desses fatos. Aos poucos, ela mesma, recebendo do alto o auxílio, começou a criar, no plano em que vivemos, elementos para que pudéssemos estar mais à vontade no dia a dia, que pudessem nos auxiliar. Como é o caso de Alfred Nobel, que vendo os tratos com que aqueles trabalhadores tinham para furar grandes túneis para poder passar as locomotivas, ele trabalhou e descobre o TNT, que vai explodir as rochas, abrindo os túneis sem dar tanto cansaço aos trabalhadores. Se os homens resolveram utilizar aquilo para as suas guerras, não foi invenção dele. Tanto que ele pega toda a sua fortuna
e coloca num banco de um país sério para que gerasse divisas, para que todo aquele que trabalhasse em prol da paz para a humanidade recebesse um prêmio. E assim as coisas foram crescendo. Como já dissemos, no campo religioso nós temíamos a um ser não conhecido, que foi imposto pelos sacerdotes, não da era cristã, da era pagã, pela necessidade de coibir os abusos dos homens. Mas as coisas vinham se abrindo, o leque estava ficando amplo, o horizonte que se encontrava na vertical começa a deitar. A visão dos homens passa a ter um campo mais amplo, e os deuses da mitologia não grega, mas de todo o conhecimento dos antigos, como o credo, a crença na metempsicose, foi caindo por terra, e o Deus único foi surgindo com mais facilidade na mente dos homens. Com a vinda de Jesus, segundo todos os estudiosos, ali para a lei não foi abolida pelo Mestre Jesus, mas parava ali para começar a era da palavra, onde o homem, num diálogo franco e aberto entre eles, poderia resolver muitos problemas, inclusive o entendimento. Não o entendimento interesseiro, entendimento que é comum entre os homens. O homem sai dessa materialidade para a espiritualidade aos poucos, até que há 4, 5 séculos atrás, o homem se liberta dessa religiosidade que o prende, que amarra aos pés dos sacerdotes, e libertando-se, ele desenvolve a ciência de tal forma que existe um boom de crescimento. França, Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai. Se expande em todo o planeta, mas existia um vazio no ser humano. Esse vazio era a falta que fazia da crença, do diálogo, desse elo de ligação entre a criatura e o Criador, entre o Ser Supremo e os seus que, partindo do infinitamente pequeno, vai crescendo até ele. É justamente aí que o homem precisa se esclarecer. Observem, nós que somos espíritas, somos levados a um entendimento na codificação. Uma codificação que foi complementada por um professor de uma alta capacidade. Não era espírita, mas vendo aqueles fatos e convidado aquilo ali, ele resolveu ir àquela visão, aguçou a sua curiosidade, e o que ele fez? Ao invés de dizer, isso não cabe a mim, eu não sou espírita, isso aí, o espiritualista, eu vou deixar isso para lá. Mas ele viu ali alguma coisa relacionada ao magnetismo, que ele conhecia profundamente. Pesquisando, ele não encontra um magnetismo puro, um magnetismo que ele havia estudado e que era de praxe muitos dos seus contemporâneos trabalhar naquilo. Vira coisas muito mais além. A partir dali,
ele começa a fazer os seus experimentos, a se aprofundar, como é dito, que não são as respostas que movimentam o universo, são as perguntas, e ele fez as perguntas que todo mundo naquele período gostaria de fazer, até fazer o Livro dos Espíritos com 1000 e poucas perguntas que nós não podemos abandoná-la em hipótese alguma. Então, senhores, nós precisamos ver o Espiritismo como uma ciência de esclarecimento, de iluminação. Nós não podemos estudar Espiritismo ou entrar no Espiritismo sem que deixar que ele entre em nós. E para ele entrar em nós, é preciso, como diz o codificador no Livro dos Médiuns, que o crente aprenda toda a teoria da codificação ou do Espiritismo de um modo geral, para, quando entrar na prática, ele saber por que está entrando. Como a dizer, a prática vai confirmar a tua teoria. Muita gente pergunta, como nós vemos por aí, por que é que já não aparecem os OVNIs, o que é aqueles objetos voadores, por que isso, por que aquilo. Outros companheiros, regredindo, estão trabalhando em fenômenos espirituais, ainda tão grosseiro que já não há mais razão de ser. Porque após a vinda de Jesus, a palavra, a promessa dele, que viria em espírito e em verdade, nós já passamos a viver a era da luz, a era em que não há mais razão alguma do ser humano desconhecer o que ele é, desconhecer qual a sua verdadeira missão, não só na face da Terra, como em todo o universo. Haja vista que está dito, na casa do Pai existem muitas moradas. Se trocarmos em miúdos, nós vamos ver essas moradas nas várias Vias Lácteas, nos vários planetas, nos vários corpos dentro do nosso planeta, porque cada um de nós, como físico, como corpo, somos uma morada do Espírito e moradas diferenciadas. Tanto é que existe um dito popular que fala: cada cabeça um mundo, cada mundo uma sentença. E está aí as moradas da casa do Pai. Então, essa leitura é indispensável para a coisa. Aí não sei por que a leitura é a chave. Mas, indo mais adiante, sabemos. A leitura abre os olhos dos deficientes visuais que veem, mas não veem com o espírito. A leitura vai abrir os horizontes para que todos nós venhamos compreender os ensinamentos trazidos por Jesus como o divisor das águas. Mas não podemos, por hipótese alguma, deixar de entender o que os antigos disseram, mesmo porque Jesus, tendo sido apontado pelos Espíritos ao codificador como o protótipo da perfeição para a humanidade, ele faz relação aos antigos, principalmente quando ele diz: por que vos espantas, se eu digo que sois deuses? Já não diziam os antigos o mesmo? Ora, se Jesus
faz referência aos ensinamentos dos antigos. Quem somos nós? Quem somos nós? O que adianta termos nomes famosos como expositores? Que adianta sermos autores de livros profundamente reconhecidos dentro da doutrina dos Espíritos, se não reconhecemos o nosso passado? Ouvimos uma verdadeira lição de ciência, de matemática, e tudo está relacionado aos números. O universo é septenário. Basta observar que nos textos dos escritos antigos, o número 7 é comum. São as 7 igrejas, as 7 cartas, os 7 selos, os 7 passos que Jesus deu, as 7 chagas, as 7 maravilhas do mundo, as 7 cores do arco-íris, e por aí vai. E nada disto é novo. Nada disto. No entanto, a interpretação, o modo de analisar e de expor todos esses grandes mistérios, haja vista que, como espíritas, sabemos que o mistério não existe, existe ainda a ignorância daquelas coisas que não conhecemos, é que nós vamos começar a entender por que o autor fala que a leitura é a chave para o esclarecimento, a chave para que o homem possa caminhar. Então, este mundo que existe em nós, ele vai começar a se desdobrar. É o ser crístico que dorme em cada um de nós. É preciso acordá-lo. Observemos aquela parábola onde Jesus dormita numa barcaça e a ventania esbate aquele barco quase afundando, os apóstolos apavorados, e ele dorme. Até que alguém cria coragem e acordam, e Jesus fala com os elementos da natureza. Ele não estava louco, ele fala com os elementos encarregados da natureza. Coisas que os gregos antigos tinham profundo conhecimento disto. Tanto é que eles criaram nomes para aqueles espíritos que cuidavam de cada um desses elementos. E Jesus, falando com a autoridade que tinha, acalmou aqueles elementos. Mas era necessário que houvesse aquilo, porque ele diz que é necessário que haja a destruição. Havendo aquilo ali, ele deu um dos maiores exemplos. Se tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu mandarias que aquela montanha saísse dali para o outro lado. E ninguém de sã consciência vai entender, vai aceitar que peguemos o morro do Rio de Janeiro, da Tijuca, sei lá, do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, e com toda a fé que tenha, faça ele mudar de lugar. Mas Jesus falava, era das imperfeições, da cegueira que a humanidade tinha e ainda tem. É preciso entendermos que somos espíritos imortais, temporariamente como humanos. E como espíritos, nós não precisamos de determinadas coisas quando desencarnados. Se ainda vivemos o mundo dos desencarnados como se estivéssemos encarnados, é que a nossa imperfeição é tamanha que ainda vemos colegas nossos falar de nosso lar, distribuindo bolsas, distribuindo bônus, distribuindo presentes, alimentação terrestre. Quando quem lê aquele livro e analisa o que ali foi dito, que há uma imantação energética, há uma cerca de uma energia tão possante
que para entrar ali é necessário que haja autorização dos mentores, e para que essa autorização venha é preciso que haja o arrependimento e o merecimento, enquanto lá fora estão os outros a clamar para entrar ali, mas não se arrependem. Ao entrar ali, o elemento passa por uma série de comportamentos onde ele vai se adaptar e ao entendimento de que ele é espírito e a sua alimentação é fluídica, é energética. Se ainda traz consigo o sentimento de dor, de frio, de calor, ele vai ter que aprender que, como espírito, o fogo não o atinge, o gelo também não, as paredes não são obstáculos para ele. São para os ignorantes ainda. Então é esse mundo interno, esse mundo de luz, esse mundo do Cristo que dormita ainda na ignorância que cada um de nós traz, para que ele acorde, acordando para a realidade da vida. Quando vem a iluminação do ser. E isto, os espíritas falam com muita propriedade. Quando ele diz que o espírito traz consigo um corpo fluídico, muito pesado de acordo com o seu grau de evolução, mas que à medida que ele vai crescendo em conhecimento e em sabedoria, esse corpo vai se tornando diáfano, etéreo, luminoso. Então os senhores vão observar o que é que vai trazer a iluminação para o ser. É o conhecimento. Então vem aí no Espiritismo essa grande esperança, a da vivência no mundo dos espíritos, ou mesmo na dimensão em que vivemos como espíritos que somos. E isto nós vamos ver pessoas que não são espíritas, mas que comem frugalmente verdura, legume, frutas, até carne, mas com pouca frequência, e vivem melhor do que muitos que se dizem espíritas e fazem tudo, como diz Paulo de Tarso, que como espírito sabe que não pode ser feito. Mas tudo isto tem um direcionamento. Tem um direcionamento individual. Cada um de nós é responsável por cada passo que ele der. A minha ação, ela não pode ir além do direito do próximo. Não pode. Eu tenho um limite nesse direito para agir. E é através disso aí que tem que haver uma liderança, tem que haver uma pessoa que seja o ícone. Portanto, quando fala-se do exemplo que o médium tem que dar, porque o melhor método de ensino é o exemplo. As nossas casas espíritas estão carentes dessas pessoas. Ah, Juarez, a casa que eu frequento, não. É um 10, é 1000. A casa que eu frequento, o cara entende de tudo, faz isso, faz aquilo. Mas, em todas as regras, há exceção. Eu não generalizo, porque sempre existe um que se sobressai. No entanto, há necessidade de um orientador. Ninguém aprende nada por si só com perfeição. Existem os autodidatas. Aprendem a ler sozinho e lá vai, mas ele aprende a ler observando cada um que está em torno de si. Ele vai criando
ele vai modificando, ele vai transformando aquelas coisas, melhorando. Mesmo os universitários precisam fazer determinados cursos para poder se manterem atualizados. Então, tem que o centro ter alguém, não é um sábio, não é um santo, mas alguém que se preocupe em ter o mínimo de conhecimento na base da codificação. Porque você que chega numa casa espírita, você chega por uma razão. O espiritismo recebe as pessoas pela dor. É mentira. É mentira. Eu fui pela dor. Você foi pela dor. E quantos foram por curiosidade, e na curiosidade encontra aquilo que procurava. Ao ler, ao estudar, ao ouvir, ele começa a chamar para si a responsabilidade e dizer, é isto que o caminho que eu vou seguir. Portanto, é muito ruim nós, adeptos da doutrina dos espíritos, que não lemos, ou então nos baseemos apenas em alguns escritos, porque feriu a nossa sensibilidade, e temos aquilo como a pura verdade, verdade plena. Nós temos colegas, e os senhores haverão de citar aí, colegas que batem na mesa, em cima de um livro, e dizem, eu sou Kardec e não abro. O codificador diz, aqui não está a última palavra. Livro dos Médios, capítulo 14. Médio de cura, falarei pouco, porque sei que um amigo nosso virá para falar a respeito. Então, se ele diz isto, ele já indica que ele não é o bambambam, não é o último. Trouxe a base, trouxe o conhecimento primário, secundário, mas o terceiro grau os outros têm que trazer. E cabe a cada um de nós buscar este conhecimento, porque sem ele o que é que nós vamos fazer? Nada. Essas lições trazidas do universo são as lições que o pessoal aí está dizendo, são ungidos, é o Espírito do Senhor. Sim, e todos nós somos do Senhor. Ainda não podemos nos classificar como um espírito que possamos vê-lo face a face, em virtude dessa teimosia, dessas nossas imperfeições. É seguir as diretrizes estabelecidas por Jesus. Aí os senhores haverão de dizer, então vamos para o Evangelho, vamos para qualquer igreja? Concordo. Mas as diretrizes de Jesus determina, a princípio, não vim destruir as leis nem os profetas. Entendam, não vim destruir as leis nem os profetas. Então chegou aquele espírito, tudo para trás está válido. Agora, o que é que nos convém? Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que convinha a gente entender, ele nas entrelinhas falou, vamos acabar com esses 10 mandamentos. E aí, qual é o primeiro? Ama teu Deus e o teu Senhor sobre todas as coisas. E o segundo? Ao teu próximo como a ti mesmo. Aí acaba com tudo. É para qualquer um desmoronar. Então, André Luiz, num dos seus livros, ele faz a seguinte citação: vivemos mergulhados numa sintonia de energias mentais. Paulo de Tarso diz assim: vivemos cercados por uma nuvem de testemunha. Os espíritos dizem a Kardec: não vos esqueçais que estamos em torno de vós. E muitas vezes os influenciamos. Ora, agora nesse instante que estamos reunidos, nós estamos numa sintonia tal que há uma influenciação.
Se nós estamos voltados para o bem comum e estamos beneficiando a todo aquele que necessita, sem haver necessidade de pedirmos por A, por B ou por C. Aí sim, a espiritualidade sabe a quem direcionar essas energias que saem de cada um de nós. E é assim que nós vamos mudando os nossos destinos. Quando Jesus falou vigiai e orai, é justamente para que quem não se conhece, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, vigiai. Vigiai. Porque é essa vigilância que vai fazer com que cada um de nós venha a entender o momento que sairmos de nossa linha de comportamento. Se estamos saindo demais, orai. Porque o mundo nós enfrentamos de pé, de cabeça erguida, mas precisamos nos ajoelhar para suportar o peso dele. Então, nós vamos pôr o mundo em nossas costas. Vem aí novamente uma metáfora. Nós precisamos enfrentar todas as vicissitudes com coragem. As decepções, os desenganos, os nossos erros. E quando sentirmos que estamos fracassando, nós temos por obrigação de nos ajoelharmos. Não é só pôr os joelhos em terra, mas dizermos, Senhor, eu errei. E tem uma passagem no Evangelho que aqueles homens de poderes chegaram lá, mas Senhor, eu dei tanto, eu fiz isso, fiz aquilo. Lá atrás estavam dizendo aí, eu nada te dei, Senhor, perdoa-me se puderes. E ele foi perdoado antes de todos os outros. Então nós temos que entender que todos os nossos desejos encontram a receptividade. Porque dizem os esotéricos, falam muito das egrégoras, que são campos energéticos onde os afins depositam as suas ideias, as suas energias, e podemos até dizer que são campos vibracionais onde os desencarnados se juntam, se unem para participar entre si de conversação. E quando alguém solicita-lhes ajuda, a ajuda virá. É o tal do bumerangue que o homem joga, ele vai lá e volta para ele mesmo. Então, esse desejo nosso é a semeadura. É quando nós jogamos em nossa terra árida, a semente ela não vai germinar. Na nossa terra cheia de espinho, ela germina. Então nós temos que adubar a nossa terra com boas leituras, com boas ideias, com boas conversações, para que no momento em que esta semente caia, ela venha brotar, venha crescer uma árvore que dê sombras e dê frutos. Veja a ilustração, veja a alegoria, como ela se encaixa no nosso dia a dia e no modo da gente estudar. Quando nós começamos a trabalhar esse modo de pensar, esse modo de agir, nós começamos a entrar em harmonia com o universo. E todo aquele que se encontra em harmonia com o universo, ele viaja como numa estrada perfeita. Ele vai sempre observar o seu horizonte com mais precisão. E isso não vai acontecer que a nossa paz venha a ser perturbada. E sabemos que por mais que oremos, por mais que trabalhemos, por mais que digamos sou espírita, a gente tem sempre um distúrbiozinho. E quando o distúrbio vem, nós nos fechamos, nós nos agredimos para poder agredir,
e não sabemos perdoar, porque não existe a paz em nós ainda. Olha, tem um outro dito popular que faz assim, nem todos serão chamados, ou alguma coisa assim, né? Estamos sendo chamados, nem todos são escolhidos. E eu posso dar uma afirmativa para os senhores: todos nós estamos sendo constantemente chamados. Estamos sendo chamados. Nem todos vamos ser escolhidos para passar para as esferas superiores a esta em que estamos vivendo. Porque cabe a cada um de nós, dentro das nossas ações. Caso contrário, nós vamos permanecer na mesma classe como um aluno rebelde, um aluno que não dá importância àquilo que está sendo ensinado. E o tempo urge. O tempo urge. Porque nós não podemos ficar nesta constantemente. O universo, ele é dinâmico. Nesse dinamismo, ele empurra para frente e para o alto tudo que está dentro dele. Aí imagina nós que fazemos parte, somos a inteligência do universo, ficarmos paralisados. Vamos ser arrastados por esta evolução. O que vai acontecer? Dentro de uma dimensão mais organizada, uma dimensão mais atualizada, nós vamos ser cegos. Mas cegos e cegos. Para não sermos o bobo da corte, o Senhor, na sua misericórdia e bondade, vai dizer: tem calma. Você já tem um certo conhecimento, você vai, infelizmente, para as trevas e o ranger de dentes. Mas como regredir? Não. Nós vamos para um plano, uma dimensão recém-criada, um planeta recém-criado, aonde há a necessidade que nós tivemos um dia. Nós seremos, entre aspas, a raça adâmica a ser transportada para outras esferas a fim de dar impulso àqueles nativos daquele novo planeta. Então, a gente pode ver, como disse uma companheira nossa na sala passada, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E houve um debate meio caloroso na sala e tal, falta de entendimento, e ela, com muita propriedade, falou: o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Sim, como nós ainda somos muito apegados à matéria, nós não aceitamos falar no Cristo. Temos que falar em Jesus, porque foi um ser palpável, visível. Então os companheiros falam assim: Jesus virá. Eu ouço espíritas falando isso. Mas Jesus já veio na forma de espírito. Ele veio, o Cristo, aquele espírito que o animava, e está entre nós, derramado. E onde estiver duas ou mais pessoas em seu nome conversando, ali ele vai estar. Isso todos nós sabemos. Então, quando a gente ouvir falar isto, a gente tem que entender que ele já está entre nós. A missa da Igreja Católica tem uma parte que vai assim: o Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. E com certeza ele está. Só que ele está de uma forma sutil. Ele está em espírito. Em espírito. Dando força, dando coragem a quem tem para ir pregando as suas palavras sem meio termos. Porque disse que existem os vendilhões do tempo. Uma outra coisa que é que nós precisamos entender. Todos nós em uníssono dizemos que Jesus foi o anjo da paz. O anjo da paz. O amor por excelência. E ainda ouvimos dizer que Jesus pegou no chicote e bateu em todos aqueles que estavam no templo vendendo. Então, que ensinamento ele deu?
Se ele diz que quem com ferro fere, com o ferro será ferido, então ele está dizendo o seguinte: eu bati em todo mundo, as pancadas que eu levei não foi em vão. Foram frutos da reação à minha ação. Mas se entendermos que a palavra fere e cura, nós vamos entender que as palavras atribuídas a ele com relação àqueles que se diziam os verdadeiros adoradores do Deus único eram como látegos nas costas de todos eles. Que fazem vocês na frente do templo do meu pai, negociando, roubando, mentindo? Analisem o comportamento quando ele estava escrevendo na areia que trouxeram aquela mulher. Senhor, ela adulterou. A lei, que ele não acabou com ela, diz que ela será apedrejada. Que dizes tu? Ele pegou uma pedra, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Todos saíram cabisbaixo. Vejam a profundidade com que Jesus conciliava uma intriga e ensinava. Então ele está entre nós, sim. Ele vai voltar? Não, ele está entre nós e sempre em espírito e em verdade. Então a história de Jesus, vamos acabar com isto. Se quisermos falar e alguém questionar, digamos que ele está numa maneira sutil em espírito e em verdade, que ele está de uma forma firme e forte com aqueles que creem nele, que creem naquele que o mandou, dando coragem, mostrando que o silêncio é uma prece. A gente pode fazer alguma coisa silenciosamente, dai com uma mão, fazendo com que a outra não tome conhecimento. E assim a gente vai começar a ver dentro de nós surgir a luz que ele diz: faça-se a luz. Os livros que competem a nós. Muita gente fala dos livros espíritas. Mas o que podemos entender sobre os livros espíritas? Será que livros espíritas são todos esses livros que nós vemos por aí? Porque nós vemos verdadeiras aberrações. Nós vemos livros atuais sendo cópias imperfeitas dos livros antigos. Nós ouvimos companheiros nossos de doutrina falar que já não existe confiança nos médiuns. Mas por quê? Não existe porque pulula por aí os charlatões, os médiuns preparados despreparadamente por orientadores que não levam a nada, não levam a lugar nenhum. Pessoas que falam tanta abobrinha que a gente vê nas salas que nós todos frequentamos, os participantes questionando veementemente. Então, ou entende-se o espiritismo como uma ciência, o espírito como a inteligência do universo, questão 27 do Livro dos Espíritos. Então só existem dois elementos no universo, o elemento espiritual e o material? Sim. E acima dele, fechando a trindade, o Senhor. E é isto. Quando se fala no elemento material, aí nós pegamos logo na matéria densa que está aqui. Só existe esse elemento e o espiritual. Sem atentarmos que a matéria densa que fere os nossos sentidos é uma energia condensada. A condensação dos átomos vai formando aquela compacticidade. Estudar espiritismo tem por obrigação estar lado a lado com a ciência. Mas a ciência erra. A ciência, ela diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Gente, o espiritismo não é diferente, não. Não é diferente. Ele fala hoje
com palavras novas tudo aquilo que foi dito nos antigamente. Só que essas palavras novas vêm acrescidas de coisas fabulosas. Nos referimos sempre ao computador. O primeiro computador era do tamanho de um trem. Hoje cabe na palma da mão. Aí quando se fala do Evangelho, as pessoas começam, então vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Evangelho. Aí pega o Espiritismo e faz dele um igrejismo. Faz dele um igrejismo. Então não se estuda o Evangelho, estuda-se. Estuda-se. Porque está tudo dentro do contexto da ciência da natureza. O homem precisa ter nos seus sentimentos a certeza que ele é e que temporariamente está. É espírito e está como humano. E tudo isto, o que aconteceu? As dissidências. A criação de N religião. Todas voltadas para o mesmo fim. Todas voltadas para o mesmo fim. Algumas com pessoas mais sábias, que se locupletam financeiramente, e eu me pergunto, na prestação de contas com a divindade, como ficam esses companheiros nossos? Cessemos as palavras e passemos às ações. Quando abrirmos a boca, que seja para firmar o compromisso de ser o mais exato possível. Então, Juarez, a gente é dono da verdade temporária. Alcançamos um campo onde esta verdade que nós temos está distante de muitos companheiros nossos. Mas é preciso dividir. E Jesus ensinou, quando ele pega o pão, rasga em vários pedaços e alimenta uma multidão. Será que alimentou mesmo? E eu posso dizer aos senhores e às senhoras uma coisa. Aprendi com um companheiro meu irmão de fé, um cara que eu encontrei na net, um cara que, sei lá, vamos dizer que foi amor à primeira vista. Não me envergonho de falar isso. Mas que ele me ensinou muito, justamente a respeito dessas coisas dos vendilhões, de pessoas que se locupletam vendendo a palavra, e de outros que são dirigentes de casas, são famosos, mas que nada sabem. Aí eu vou lá atrás, quando Sócrates pergunta ao seu oráculo quem era o mais inteligente, e diz, ninguém é mais inteligente que tu. E quem era Sócrates? Um bom vivant. A partir dali ele começou a perceber que realmente aqueles que eram tidos como gênios nada sabiam. E esse meu irmão, eu gostaria muito, mas muito, de trazê-lo para aqui, para ele poder, com sua palavra balizada, com a sua inteligência, conhecimento profundo da doutrina, nos ajudar. Infelizmente ele anda meio sumido, mas diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou insistir, eu vou pedir a Rosângela e aos outros que insistam, porque estamos perdendo um bom expositor, um conhecedor profundo, um cara que olha, lê, pesquisa, e quando ele fala aquilo que você pode dizer assim, tem fundamento. Então o que a gente vai ver são essas discussões bobas. Os fenômenos são os mesmos. Os mesmos. O Espírito se comunica em todos os lugares. Diferencia? Sim. Porque o médium que está dentro da codificação, dentro do conceito da codificação, ele já tem um preparo, uma preparação tal que não se deixa levar pela aquela força energética do comunicante. Por isto, o orientador é importante dentro da casa. Muito importante. Observemos que o campo da ciência acadêmica
já está adentrando tanto os estudos dos fenômenos espirituais, que está, para quem lê, para quem estuda, para quem pesquisa, está deixando a gente ababar, porque eles estão confirmando tudo o que a doutrina faz, tudo, e está confirmando mediunidade. E olha, que temos grandes oradores que diz que não existe mediunidade, não existe. E agora, como é que fica? Então a gente está vendo hoje um movimento dentro desse campo acadêmico querendo mudar o sistema de alimentação do povo, voltado mais, como dizíamos inicialmente, verdura, legumes, fruta, grãos. E a espiritualidade vem dizendo que é preciso uma boa alimentação. Não só se referindo à alimentação para manter o corpo físico numa saúde compatível, mas a alimentação da leitura, da conversação, para manter a mente sempre elevada. Esse cidadão que escreveu esse livro, ele está muito voltado para a cura. E se não tomarmos muito cuidado, nós vamos entrar num campo que só vai haver médio de cura. No entanto, todo aquele, médios ou não médios, mas espera aí, Juarez, a doutrina diz que todos somos médios, mas a mesma doutrina, no mesmo capítulo que diz que todos somos médios, diz que só se pode classificar aqueles nos quais os fenômenos são realmente compatíveis com um corpo adequadamente preparado. Mas você, sem viver dentro da doutrina dos espíritos, você pode curar com suas mãos, com sua palavra, ao passe de sopro, com sua palavra, com o seu olhar, com a sua orientação. Porque todos os fenômenos espíritas ou espirituais, ele se dá no campo psíquico, é mente a mente. As comunicações acontecem mente a mente. Há uma comunicação telepática entre as almas encarnadas e desencarnadas. É esta a forma como devemos ver. Eis a razão de André Luiz dizer que vivemos mergulhados num mar de sintonia. E que essa sintonia nós captamos, que nós vamos agora fazer, nós somos um aparelho de rádio. A antena está lá ligada. Aí você vai lá no dial e procura a estação que lhe interessa. Qual é a estação que lhe interessa? Forró? Frevo? Música clássica? Depende do ambiente, do modo como você está vivendo. E não esquecendo que, como espíritos encarnados ou desencarnados, nós temos que realmente trabalharmos em conjunto para que todos cresçamos. Porque um dia iremos dizer o que Paulo diz: eu já não vivo em mim, é Ele que vive. Não é isso? Esta luz será acesa. E isso, meu irmão Paulo, não é Paulo de Tarso, é o Paulo da Bahia, meu amigo, ele diz que não esquece, porque num debate que nós estávamos na sala, eu falei: Paulo, o Evangelho diz que Jesus falou assim: faça-se a luz em ti, quer dizer, esclarece-te, acaba com a ignorância do conhecimento que trazes contigo. Aí recordo-me de uma companheira espiritual que, se comunicando, dizia assim: é muita fome, é muita sede, é muita sede, é muita fome. E dentro da minha ignorância, eu dizia: como é que esse espírito chega dizendo que está com fome, que está com sede e tal? E eu, pelo amor de Deus, até que um dia ela virou-se para mim e fez: irmão, assim mesmo, irmão, é muita sede de conhecimento, muita fome de sabedoria. Aí, quando eu olhei para o médico, através de um médico, repete isso: a humanidade
está com fome e com sede de conhecimento e de sabedoria? Somos nós. E olhe que estamos dentro de uma doutrina esclarecedora, uma doutrina que nos dá toda a liberdade para irmos em busca. Mas nós nos apegamos a quê? A uma cara bonitinha, a uma palavra doce, a chorosa, lamuriosa, e ali está. Aí eu me lembro do meu amigo, eu sou matuto e vou morrer do jeito que sou. Aí vem o nick, matuto ligado. Aí eu disse, não é matuto ligado, você é mal criado. Aí ele riu e ficou naquilo. Então é nessa malcriação nossa que nós fugimos da realidade das coisas. Aí nós, sabendo que trabalhamos em sintonia, sabendo que trabalhamos dentro deste mar de sintonia mental, os ideais se fundem, quer seja para a esquerda, para a direita ou no centro. E ainda não fizemos a nossa reforma. Não fizemos. Quando nós falamos, nós estamos apenas externando o que já vem do nosso pensamento, o que está guardado de sentimento em nossos corações. O Espiritismo diz que somos uma geradora de energias, que nós geramos, que nós jogamos essa energia para fora e atraímos. Então, o que resta a gente buscar através de esclarecimento, de boas leituras. Ah, mas eu não vou ler isso, não vou ler aquilo. Leia, leia. Porque naquele lixo você vai encontrar o adubo para fazer a sua planta ser viçosa, a sua flor ser linda. Lembrando-se sempre que de acordo com o teu modo de pensar, tu vais encontrar. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A recíproca sendo verdadeira. Diz-me quem és para eu te dizer com quem andas. Então é esse comportamento do homem, eu não estou falando do médium, é este comportamento do homem que vai fazer com que ele encontre boas amizades, que ele vá aprender a amar a natureza. Quando ele se encontrar dentro da natureza com todo este vigor da sua força de vontade, com o seu amor, ele vai aprender a ouvir a natureza. É aqui que a nossa amiga Norma falou sobre um exercício que era feito pelos essênios, que vocês podem ler A Noite Escura das Almas, ou da Alma, onde vocês vão entender o porquê. Que você deve aprender a viver na escuridão e conversar com a escuridão. No silêncio e conversar com o silêncio. Não se sentir sozinho. Aí pergunta Kardec, em algum momento o homem está só? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque você vai conversar com você próprio, entre aspas. Porque você está emitindo as suas energias mentais e o universo está te respondendo. E está te respondendo. Você, quando começar a entrar nesse campo da natureza, e que nós fazemos parte dela, você vai começar a entender o comportamento de Jesus, que os homens atribuíram a ele. Jesus conversava e retirava-se para onde? Às margens do mar, à margem de um rio, numa floresta. E ali ele ia conversar com Deus, ia transmutar as energias, captando as forças que a natureza trazia para si. Mas tem muita gente que diz, mas Jesus era perfeito, não precisava disto. Cada qual entenda ao seu modo. Não é verdade? Cada qual que veja. Mas se queres fazer algo de bom, que tenhas em si essa bondade. Ninguém dá nada que não tem. Nada. Nada. Como é? Falavam sobre o passe, uma semana dessa, e dizíamos,
O passista fuma. Ele vai cheio de miasmas do fumo. Ele bebe, ele se alimenta desregradamente. Ele vai levar aquilo ali. Ah, mas o passista tem que dar de si o fluido animalizado. Sim, sim. Mas dá que tipo de fluido animalizado? Num dos livros de André, uma mulher, clamando para ver o filho que havia desencarnado, procura-o em todo canto, e ela tinha um certo prestígio diante da espiritualidade, e André saiu com seu orientador, disse, vamos ali? Leva-o para um matadouro. Quando chega lá, ele se espanta. O orientador disse, estás te espantando por quê? O que tu fazias quando estava na terra? Ias todo dia ao açougue, comprava lá a carne ainda no sangue, fazia o rosbife, e comia ainda no sangue. Está ali, ó. Mas como ele está se alimentando do néctar, do fluido, daquele fluido que sobe do sangue? Porque o espírito não come, não bebe, não fuma. Diz Kardec, não dorme. Ou eles disseram a ele. Quem descansa é o nosso corpo físico e o espírito sai. É preciso que entendamos isto. Não é verdade? Então, se nós não trabalharmos a nossa imperfeição, não buscarmos sair dela, nós vamos viver sempre nesse campo de imperfeição. Aí dizer, mas eu sou muito imperfeito ainda. Pombas, se tu entendes que és imperfeito e que a imperfeição não é boa, sai dela. Sai dela. E são essas coisas que fazem com que nós nos afastemos da realidade das coisas. Não é verdade? Então, gente, veja bem. Eu vou dar uma olhada agora na tela. Eu estava olhando, tem muita coisa, chegou muita gente nova. Eu estava apenas para a gente fechar o tema, já que das outras vezes a gente quase não faz o tema, né? E a gente precisa disso. A Verinha pergunta, descobrindo também sem querer que isso voltava ao som. Ah, isso aí é de vocês. Anteriores, a Isis, a Drica diz que a evolução não dá saltos, justamente. E essa forma espiralada, Drica, é para tudo. É para tudo. O sentido da evolução, ele tem um ponto central. A partir desse ponto central, você vai dando voltas até chegar ao cone dessa espiral, né? Olha, tem uma coisa que eu vou pedir perdão a vocês. Enquanto eu estava falando, a tela não estava rolando, ela estava lá em cima. Vai ser bom para mim que eu não vou ter que rolar, mas e também foi bom porque eu não me envolvi nas perguntas e nas colocações. Vamos partir agora, né? Agora que vi que você... A Sil, ai, que abraço, minha amiga Sil. Uma boa noite, um abraço. Paulinho Matuto, eu não acredito. Meu irmão, um abraço forte. Eu falava de você há pouco. Você é o cara, meu irmão. É o cara. Que bom que você é. Ai, ganhei o maior presente neste dia, Paulo. Você na sala. Um abraço na Márcia, na Marcinha, no Júnior. Cara, você não imagina como eu estou aqui, tá? Nem imagine, tá? Vai aqui. A Drica diz que muitos chamados, pouco escolhidos. Drica. E eu gosto de dizer o seguinte, Drica, mudando. Não são muitos chamados não, Drica. Todos são chamados. Todos. E estamos sendo chamados. Agora poucos de nós seremos escolhidos. Não é? É verdade? Rogério, uma boa noite. Uma boa noite para você. Desculpe eu não ter vindo logo. Gilmar, imagine. Você não é Jesus, está dentro da minha casa. Imagino que Jesus...
Gilmar, é Jesus, né, negão? E está na imaginação da gente. Agora, o ser crístico, o Espírito, ele está em nós, enraigados assim, arraigados, né? De forma que nem imaginamos. A gente, eu sou ateu, graças a Deus, porque nós estamos sempre sendo guiados por esse Espírito, né? Gilda, uma boa noite para você, minha irmã. Os falsos Cristo, Tico, e os falsos profetas, coisa dos últimos tempos. Mas já existia naquela época, Tico. Já existia. Tá? O Gilmar pergunta se existem espíritas vivendo de fé. Gilmar, este matuto que está aí, ele diz uma coisa agora. Ele tem alguns escritos que eu gostaria que ele fizesse uma contribuição com o nosso site, para você ver o que esse caboclo do sertão nordestino fala a respeito disso. Não é vivendo da fé não, Gilmar. É explorando a fé alheia. Espírita que promete sem poder cumprir, porque está dentro do merecimento. O centurião chegou, né? Chegou. E Senhor, aí ele disse assim, que queres? O meu guarda, o meu servo está doente. Sei que tu não és digno, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Aí ele olha assim, eu mando, meus soldados obedecem. E eu sei, ele disse, vai, e o teu servo estará curado. Virou-se para nós, nunca vi tamanha fé. Mas ali ele estava trabalhando algo sem nenhum interesse financeiro. Nenhum. E nós vemos espíritas trabalhando isso, vivendo disso. Aí diz assim, mas a gente não faz isso, não faz aquilo, então não faça. Seja regional, a gente chega, a gente trabalha isto, não é verdade? E existem espíritas, Gilmar, que não querem seguir adiante. Eu tenho fé, pronto, aí não vai assento, não vai a lugar nenhum, mas aquela ingenuidade dele faz com que ele viva melhor do que muitos que conhecem, tá entendendo? E que não emprega esse conhecimento para o bem comum, entendeu? Não é verdade isso? É verdade, companheiro, procura ver isso. Aí vamos para ali mais. Eu vi agora, quando eu derrolei a tela, não te preocupa que ele anda no meu coração e não paga nada. E vou te dizer, a recíproca é verdadeira. Garanto a você. Toca no meu nome junto dele para ver. Toca no meu nome. Não é verdade? A Verinha disse, será que é sintonia, Jorei, não quer dizer com quem o médium se sintonia? Não é o médium não, Verinha. Não é o médium não. É todo mundo. O dito que faz, diz-me com quem anda para eu te dizer quem és, é uma verdade. É uma verdade. Façam a experiência. Façam a experiência. Daqui a pouco, esqueçam esta sala. Se sente num lugar, feche a cara, feche o coração e comece a pensar com raiva de alguém. E veja daqui a pouco o que é que vai acontecer com você. Dor de cabeça, insônia. E depois, se você tiver condições, você começa a respirar, a exercitar e dizer, Senhor, por quê? Não é de meu feitio. A vigilância, né? Vigiar e orar. Aí você vai, daqui a pouco você vai sair, tá rindo à toa. É você quem vai. Aí com relação ao médium, o médium é tão responsabilizado pelos seus trabalhos que você nem imagina. Se o médium soubesse a responsabilidade que ele tem, ele não fazia muita besteira. Como
sair de um trabalho de fraternidade, que é a de desobsessão, comentando o que aconteceu ali, que aquele espírito disse isso, aquilo, que aquela fulana chegou com um espírito assim, assim, assado. Quer dizer, está tudo invertido. A gente precisa colocar os pontos nos is, não é verdade? Atraímos tudo que somos e desejamos ser, justamente, Ferinha. O Tico diz, como saber se um passista não acabou saindo do motel direto para cada espírita? Ô Tico, existem pessoas que acham que estão enganando alguém. Essas pessoas estão enganando a si próprio. Não estão enganando a ninguém, não. Estão enganando a si próprio. Quando o elemento faz uma coisa desta, simplesmente, a espiritualidade, aí sim, a espiritualidade anula ele por completo, para não deixar que um inocente pague pelo pecador. Livro dos Espíritos. Então o espírito mau pode atuar definitivamente sobre não sei o que? Não, porque Deus não permite. Olha a história do livre-arbítrio, que os espíritas falam tanto do livre-arbítrio, como coisa que o livre-arbítrio fosse tão livre como eles dizem. E não é verdade. Em tudo há um limite. E quando você ultrapassa aquele limite, você está sendo contrário à lei. O Gilmar diz que o homem quer viver sem ficar velho, ficar rico sem trabalhar e prazer sem merecimento. Gilmar. Eu fui a uma médica uma vez e eu comentava, doutora, ela disse, Juarez, se os jovens soubessem e os idosos pudessem, a vida seria outra coisa. Entenda essa resposta, Gilmar, em cima da sua pergunta. O homem pensa que nunca fica velho. Quando ele fica velho, ele não imagina que a própria natureza vai fazer com que ele mude. Ele não vai suportar mais determinadas coisas. Ele vai querer aquela história. A mente manda e o corpo não obedece. Então ele vai ficar velho, vai se sentir velho. Quando ele quer ficar rico, sem ser pelo fruto do seu trabalho, ele vai ficar sempre desejando o que é dos outros. Quando ele não pode controlar esses impulsos, ele vai roubar, vai matar, vai preso, porque ele começa a ferir os fundamentos da lei. Engana um, engana outro, mentira, enganou a si próprio. Aí termina ele caindo. Aí todos são sempre bem-vindos, temos estudo. A Mariana, minha querida Silvia. Eu sei, Paulo. Eu sei, você é o irmão que estava desgarrado. Você é o cara que eu amo de coração. Aqui em casa nós falamos a seu respeito, sempre estamos devendo a você. Mas chegará o tempo, né? O Tico diz que o cigarro a gente vê, sente o cheiro, mas existe magela que não são visíveis. Mas olha, Tico, tudo isto é fruto da má administração das ideias, do seu pensamento. Com certeza, o seu pai não lhe ensinou a fumar, mas você foi e entrou. E isso a gente vai observar em família, que os pais são fumantes e os filhos não fumam. Porque, como dizíamos, o melhor método de ensinamento é o exemplo, né? A Drica diz que quando assume-se a tarefa de passista, tem-se que ser responsável e ter comprometimento. Drica, corretíssima. Aí vamos agora, Drica, mudar. Vamos agora incorporar a pessoa física de Jesus. Vê bem, 2000 e poucos anos atrás. Falar o que você falou por parábolas. Quando assumimos
Veja bem, quando assumimos a tarefa, a missão, nós temos que ser responsáveis e nos comprometemos a fazer o melhor possível. Eu não coloquei passista, não coloquei médium, não coloquei nada. Nos comprometemos na espiritualidade, porque é lá que nós aprendemos e estamos indo aqui para praticarmos. Lógico que a prática vai ser um aprendizado também. Então, cadê o comprometimento que nós tivemos? Cadê a responsabilidade naquilo que sempre não, nós vamos fazer. Ah, mas nós esquecemos de tudo, mergulhamos no rio Hades e esquecemos. Dica, existe no esoterismo uma palavra chamada registro, uma frase, registro akáshico. Dentro do campo da medicina, chama-se inconsciente profundo, a memória, onde está registrado tudo das nossas existências pretéritas e aquilo que nós nos comprometemos quando estávamos para reencarnar. O que é que acontece? O disco vem em branco, vem limpo, não tem nada. Os nossos pais, eles começam a colocar os programas devagarinho, começa a nos alimentar justamente para a gente aprender, e aí vai os primeiros passos, as primeiras letras, a gente vai seguindo e o disco vai começando a ficar cheio. Mas quando nós precisamos de um arquivo daquele, eu estou falando já na linguagem cibernética, né? A gente tecla num determinado arquivo, ele se abre para a gente. É isto que você está dizendo aí, em outras palavras, quando a gente precisa de algo, a gente sabe que eu me lembro disso, alguma coisa me diz que eu sei disso, aonde? E está lá no seu registro akáshico, está lá no seu inconsciente profundo, e está lá no mais profundo da sua memória. Se aquilo for conveniente na presente encarnação e para a resolução daquele problema, pode ficar certa que aquilo virá à tona, virá para o seu consciente. Eu sabia, mas eu não estudei isso. Onde foi que eu traía a existência passada, né? Então essas coisas é que a gente vai começando a receber, principalmente que nós não estamos sós. A Igreja Católica fala em anjos da guarda, o Espiritismo fala em guias espirituais, em anjos protetores, e por aí vai. E em todo o tempo de existência deste planeta, fala-se dos espíritos soprando nos profetas, os médios, porque Deus seria injusto se não nos desse orientadores. O Tico diz que se Deus permite que um homem mate o outro, como não permitir que enganasse alguém? Tico, essa colocação é o livre-arbítrio. É você vai aqui num caminho, quando chega lá adiante tem uma bifurcação. Aí você vou para a direita ou para a esquerda. Então você tem que procurar ver, tá? Até onde você vai, como vai, conhecer, e naquele instante você vê o que é que você vai fazer, né? Não é bola de cristal, não. Você vai entender, tá? O Gilmar fala que a mediunidade pressupõe a comunicação, sendo alguém para servir de meio, como não interferir de uma forma abusiva na hora de passar o recado. Gilmar, corretíssima a sua colocação. Mediunidade é meio, é intermediação, tá? Você é intermediário entre dois planos, o físico e o extrafísico. A interferência haverá sempre. Nos quartéis existe um treinamento que, saindo do ponto zero, o homem leva uma missão, um recado. Quando ele chega no último ponto, aquele recado está totalmente deturpado.
Eis aí o problema do animismo. Do animismo. Que era o terror dentro do espiritismo. Sabe-se hoje que em todas as comunicações existe o animismo. Porque as comunicações, mesmo sendo totalmente espiritual, aquela inconsciente, mas passa pela mente do médium. Aí os espíritos dizem, o médium, quanto mais intelectualizado, quanto mais conhecimento ele tenha, mais útil ele será para nós. Por quê? Porque ele simplesmente dá uma frase, aquela coisa, eu vou dizer na terra de sapo, aí você vai de cócoras com ele. Não é preciso o elemento dizer tudo, porque você conhece essas coisas. Tá certo? Então, qual é agora o comportamento dentro de uma casa espírita? É que o elemento que coordene os trabalhos seja um cara coerente, um cara frio, de bom senso, para dizer, opa, tem coisa errada aqui. Não é isso? Tem coisa errada. Será no espiritismo que a mediunidade é melhor praticada ou é presunção nossa? Eu digo para você, Gilmar, que nós somos presunçosos, nós somos elementos assim, até egoístas. Mas veja, como elemento como ícone a ser seguido, né, é Jesus. Não é isso? Aí Jesus diz, derramarei do meu espírito. O homem dizia, quando eu partir eu vou derramar do meu espírito. Quer dizer, o ser crístico sobre toda a humanidade. Ele não falou sobre os espíritas não. Não é verdade? Sobre toda a humanidade. Se você chegar dentro dessas igrejas pentecostais, você vai ver o espiritismo puro ali dentro. É o puro que eu falo, o espiritismo. O divino Espírito Santo se comunicando ali dentro, falando línguas, outros interpretando. Então existem ali dentro fiéis que são seguidos pelos pastores porque a credibilidade dele é muito grande. São os nossos médios bem preparados. Aí, olha, Verinha, quanto a isto não há dúvida. Mesmo porque o que é o espírito? Aí ele diz o princípio inteligente do universo. Ele não diz que é o princípio bom ou mau. Ele diz é o princípio inteligente do universo. Não é verdade? Então, o espírito, ele é ignorante. Pela ignorância, ele faz as coisas erradas que nós chamamos de mal. A inteligência, o que é? Ele cresce em conhecimento e não aplica o seu conhecimento com sabedoria. Pratica o mal. Eu falava no início sobre a descoberta, né, de Alfred Nobel, que foi para servir à humanidade e serviu aos guerrilheiros, aos homens de guerra, para destruir. Não é verdade? Então, dentro da doutrina espírita, é que nós vamos ver o trabalhar essa especialidade chamada mediunidade. Gilmar, o espírita verdadeiro, ele fala pouco e age mais. Eu diria para você, o verdadeiro cristão, ele fala pouco e age mais. Entendeu? E você observa que o espírita fala e muitas vezes não sabe o que está falando. Não é verdade? Quando o elemento sabe o que está falando, ele enfrenta. Aí o Domingo diz que não fala de espiritismo, em si mediunismo. Domingos, é uma coisa muito, muito polêmica. Tá? Mediunidade, mediunismo. Porque a gente pode considerar mediunismo, Domingos, quando o médium ainda não está trabalhado, preparado, educado, não controla esses impulsos, essas comunicações. É o meu modo de ver, não é verdade? O Carlos Bacelli, Paulo diz que o Carlos Bacelli perguntou ao doutor Inácio, o espírito é melhor que os outros? Justamente, Paulinho, olha aí, começou a sair
as pérolas, viu Isis? Gente, médios, a Drica diz, médios iniciantes têm medo do animismo. Por isso é que ocorre até que o médium se eduque-se com esse... Olha, Drica, o animismo foi coisa que quando se falava dentro de um centro espírita era um Deus nos acudas, tá entendendo? Então, o que acontece? O problema do médium iniciante é que ele se encontra diante de uma coisa fenomenal, maravilhosa. O espiritismo, não existe 7 maravilhas, o espiritismo é a única maravilha do mundo. É a perfeição do belo. Porque ele trata de A a Z. Ele não exclui nada, ele fala de tudo. Então você vai começar a observar que quando você se encontra, aí você já quer ser psicógrafo, você quer ser vidente, porque são coisas. Aí você começa a ser joguete dos espíritos brincalhões. Quando você tem uma comunicação mais ou menos, aí você bota o peito assim para fora, eu recebi uma comunicação de fulano. É uma coisa que a comunicação foi do fulano, não foi tua. Ele vai comunicar com quem ou através de quem ele quiser. Então isto é natural. O que não é natural é a casa não ter um bom orientador que segure com mão férrea este impulso do médium, tá? E faça com que ele vá trabalhar de imediato sem estar preparado. Esse é o problema. Gilmar, realmente, Gilmar, eu me considero um cara de bem, sabe? Apesar de não ser como eu quero, infelizmente. E eu aprendi isso. Eu não gosto, eu peço todo dia a Deus que não me deixe faltar um pedaço de pão na minha casa para eu ter que matar a minha fome usando a sua palavra. Entendeste? Eu sei, Domingos, eu sei. Mas nessas igrejas, Domingos, eu já vi coisas impressionantes. De chegar numa casa quase meio-dia e a pessoa vinha atender e dizer assim: dona fulana não pode atender não, porque ela está almoçando, a senhora já idosa, igreja da Assembleia de Deus. E ela lá de dentro: deixa entrar que eu estou esperando esse moço. Eu não tinha marcado nada, eu tinha ido lá por orientação de um amigo. Não é verdade? Gilmar, você vai entrar no time meu e do Matuto, viu? Olha aí, Paulo. É o as maracutaias, ele quer dizer, né? Bom, gente, eu acho que o tempo passa, né? O tempo passou, já está na hora. Eu quero agradecer imensamente ao Deus a quem eu sirvo, não só por ter vocês como meus amigos, mas principalmente pelo dia de hoje eu poder receber esse meu irmão nessa sala. Olha, eu estou de um jeito que eu não tenho palavras para agradecer a Deus e agradecer a Ele por ter vindo, retornado ao nosso convívio. E como eu gostaria que ele permanecesse conosco. Obrigado, Isis, a Rosângela, a Aparecida. A Aparecida participou tão pouco hoje. Domingos, você que é eterno conosco, Drica, Enilda, Gilda, Gilmar, Lorival, Lu, Madalena, Mônica, Márcio, você, meu irmão, Rogério também participou pouco hoje, o Tico, Verinha e Redina. Um abraço, boa noite, muita luz, muita paz, fiquem com Deus e que Ele nos ilumine sempre, tá? Vamos encerrar dizendo somente uma coisa: Senhor Deus, Pai de misericórdia, derramado sobre nós
está todas as tuas energias. Que permaneças, Senhor, conosco e que nós possamos, nesse instante, servir de espelho para refletir essas energias para todos os recantos do universo. Que possamos, ó Pai, um dia nos apresentar como discípulos de Jesus. Para tal, precisamos aprender a nos amar. Boa noite, muita paz.